dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Nós estamos aqui com a presença do Adelino, lá da Cruzada dos Militares de Resende, atendeu o nosso convite, né? Eu vou lá há vários anos e um dia eu falei com eles, pô, eu estou sempre aqui, por que vocês não vão lá? E aí eles aceitaram o convite, a gente está sempre trazendo uma turminha de Resende agora aqui para falar. Inclusive eu estive lá semana passada. E antes da gente passar a palavra para ele, vai nos falar sobre o tema Revelações, como de costume a leitura de uma página do livro Pão Nosso, Psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 41, No Futuro. É uma carta de Paulo aos Hebreus, que diz assim: e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E aí Emmanuel explica essa passagem. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não responderá, não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo. Coincidência, tá? Não tem nada a ver com você, não. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos de fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Bom, a página, né, entre tantas do Emmanuel, nos explicando essa passagem de Paulo, essa carta de Paulo aos Hebreus. Quando nós tivermos conhecimento do Senhor, a gente não terá mais necessidade de falar, de comentar. Eu acho curioso que uma vez eu vi numa palestra dizendo que o rabino, né, vou perguntar a ele sobre reencarnação, por que ele não falava sobre a reencarnação? Ele falou: tem necessidade de falar aquilo que é fato, né? Aquilo que a gente tem certeza que não tem necessidade de ficar falando. Então essa página basa mais ou menos isso, quando ela nos fala: por que a gente conhecer mesmo o Senhor, a gente não vai ter necessidade de ficar falando dele o tempo todo, estudando, porque ele habitará, como Emmanuel diz aqui, no nosso coração. Estará dentro de cada um de nós, dos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Mas sabemos que ainda estamos bastante distantes disso, né? E é por isso que ele fala aqui que a gente ainda tem necessidade de armar-se uns contra os outros, países contra países, mas tudo isso ainda demonstra o quanto nós precisamos crescer, quanto nós precisamos conhecer de fato o que é esse nosso Deus maravilhoso, e através da mensagem do nosso querido irmão Jesus. Ok? Sem mais delongas, né, para a gente não demorar muito, os avisos a gente dá no final, nós vamos fazer uma prece, pedindo a Jesus que nos ampare nesse momento, através dos nossos mentores, dos mentores da casa, aqueles que estão nos assistindo ao vivo aí no Facebook, os que estão aqui no salão, sobretudo que ele possa intuir o nosso querido irmão Adelino, através de seus amigos espirituais, para a mensagem da manhã de hoje. Que nossa mãe também, mãe de todos nós, possa intuir-nos também e colocar sobre todos nós o seu sagrado manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos por aberto a primeira parte do nosso trabalho na manhã de domingo. Que Deus possa, na sua infinita bondade, abençoar-nos a todos aqui e inspirar o nosso querido amigo Adelino. Palavra tua. Bom dia. A maioria das palestras são feitas à noite, né? A gente acaba à noite, então bom dia. E no domingo é muito bom. Estive na Cruzada de Militares Espíritas em Manaus
e não era palestra, mas tinha um estudo. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo era feito num domingo de manhã. Era muito bom. Eu acho que o domingo de manhã, não sei, aí para mim, né? Cada um tem sua. É muito gostoso. Eu acho, e principalmente hoje, tá um dia fresco, tá excelente. Acho que a vibração é diferente. Para mim, pelo menos particularmente, eu sinto dessa forma. Agradecer a casa pelo convite, a oportunidade. A gente tem que falar, óbvio, né? Como foi lido aqui, a gente tem que agradecer. Porque é uma oportunidade que nos é dada para estudar um pouco mais. Você não estuda? A gente estuda, mas a gente sabe. Quando vem o compromisso, você vai lá na frente, vai ter que falar algo que você estudou, apresentar. Você tem que estudar e falar direito, porque quem vem para a tribuna espírita tem que saber que tem que falar da doutrina espírita. Eu acho que o Robinson uma vez falou isso aí comigo, e ele tem até um artigo que ele colocou no Reformador, que é importantíssimo. Às vezes as pessoas, isso aí não foi agora não, isso aí em vários momentos aconteceu no movimento espírita. Em 2002, lá em Resende, pelo menos em Resende, não sei se era tudo, começou a ter essas ideias de coisas novas no movimento espírita. Não tem novo. Não tem novo por quê? Não porque nós somos arredios a coisa nova. Muito pelo contrário. Mas a doutrina espírita é muito nova. A doutrina espírita é muito profunda. E eu tenho certeza, posso dizer, poucos de nós conhecemos toda a doutrina. Até porque ela vai se adaptando, né, ao tempo. Então ela se adapta ao tempo. E também temos que entender que nós não conseguimos abarcar todo o conhecimento do mundo. Nenhum de nós, isso aí eu tenho certeza. Porque se alguém está abarcando todo o conhecimento do mundo, não precisa nem estar aqui. Estará aqui porque um dos conhecimentos talvez é a humildade, né, moral. Estou indo lá só para ver esse cara falar alguma coisa, mas eu não preciso. Nós não temos o domínio de todo o conhecimento. A medicina, por exemplo, tem algum médico aqui? A medicina até hoje não sabe porque nós envelhecemos. A medicina tem várias ideias, talvez, não se sabe porque a gente envelhece. A ciência, né? É por isso que a ciência não tem que brigar com religião também, porque todas duas são de Deus, todas duas. E a ciência, como a religião, elas não são donas da verdade, porque é limitado pelo conhecimento de quem a transmite, de quem a estuda. Depende da evolução de cada um para alcançar isso. Então não pode ter briga. Então a ciência, ela existe, é importantíssima. Eu gosto de ciência, mas nós sabemos que em vários momentos a ciência diz assim, não é mais assim. Não faz muito tempo, né, na década de 20, até a década de 20, assim, a gente não sabia que existia um universo como é hoje. Vocês sabiam disso? Não sabia. A gente achava que era só a Via Láctea ali, que é grande a beça. E antes disso, a gente nem sabia, a gente achava que era o sistema solar só. Então tu vê só, aí a ciência foi, aí vai lá de trás, na época da Galileu, não é só a Terra, né? É o sistema solar, agora é a galáxia, agora é o universo, e cada vez mais isso está alcançando. Agora a gente tem ideia que tem um negócio enorme, que a gente só sabe que é enorme, né? Que é difícil ter a sensação. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente, que a gente fala às vezes no estudo sistemático da doutrina espírita na cruzada, nós temos que ter humildade, né? Essa humildade, né? Tal do orgulho, do egoísmo que vive. A gente tem que baixar a bola e entender as coisas. Então, na leitura de hoje, foi importante falar sobre. Vou ficar de lado aqui, que fica melhor para ler do que ler aqui. Falar sobre o óbvio. Nada é óbvio. E se ainda é óbvio, é porque nós não entendemos, nós não compreendemos. E mais ainda, a Boa Nova, os ensinamentos do Cristo,
não são óbvios. E nunca serão. E a gente vai ver um pouquinho por quê. Porque a atualidade dos conceitos da Boa Nova, ele vai abarcar de sempre. E talvez Jesus tenha colocado, né, que é só quando o céu e a terra passarão, né, e tudo mais. Fala assim, vai demorar muito para a gente abarcar, porque é muito complexo esses ensinamentos. Só falar de um, que é amar ao próximo. Veja a complexidade que é amar ao próximo. Alguém acha fácil aí? Pode levantar. Eu não acho. Aqui não é fácil. É fácil abraçar o filho quando não é problema, uma esposa ou um esposo quando não é problema, um papo. Mas quando começa a ter problema, às vezes não tem nem problema. A gente cruza com a pessoa, não olha com a cara dele, já não bateu meu santo com fulano. A gente nem conhece, já fala que meu santo não bateu com esse cara. Não quer nem ouvir. E isso é real. É vibração. Sei lá o que esses dois espíritos que estão ali reencarnados tiveram numa vida de relação, num passado. Então é isso. Então, amar ao próximo já é uma coisa difícil, é uma coisa simples que Jesus colocou, mas a grandiosidade dele falava isso tudo. Então, aqui em João, coloquei, Jesus falou assim, por que não entendeis a minha linguagem? E essa linguagem não é só do Cristo, mas a linguagem de Deus. E nós temos a dificuldade de entender a linguagem, né? A linguagem muito metafórica, muito cheia de parábola e tudo mais. A gente reclama que não conhece, é óbvio. Veja que a palestra não era isso, mas ele estava aqui. E ele fala, por não poderes ouvir a minha palavra. Ouvir a palavra. Muitas das vezes a gente lê algo, mas não se aprofunda naquilo que está lendo. Então, aí que eu falo, a doutrina espírita é da mesma forma. Quantas vezes a gente vai ler, e eu já li várias vezes, isso não quer dizer que eu seja nenhum papo que eu esqueço, entendeu? Não sou daquelas pessoas que guardam tudo, questão e tal, né? Eu só falo que lembro alguma coisa, eu faço uma citação, porque eu já li muito, fora isso eu esqueço, por isso que eu deixo aqui, não esqueço a ideia, mas o local eu tenho dificuldade. Mas a gente já leu bastante, aí quando lê de novo, opa, segunda-feira à noite a gente faz o evangelho no lar, eu e minha esposa, meus filhos já estão a destino. E estão fazendo lá o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando começa a ler, né, a gente faz, refaz. Sabe que eu não lembrava de ter visto isso? E cada vez vai a profundidade. E isso acontece em qualquer coisa, gente. Se eu pegar um livro, uma leitura, seja ela qual for, se eu for ler de novo aquele livro, eu vou ver. Então, isso é necessário. E a linguagem é uma coisa importante. E por isso que Jesus fala isso aí, da linguagem. E aí, nesse caso de Jesus, essa linguagem a linguagem do Cristo é a linguagem para o coração. Não é uma linguagem literal. Paulo também falava sobre essa linguagem literal. Se você lê ali, bacana, é bonito esse negócio. Mas quanto de ensinamento, de reflexões nós temos ali dentro? E isso acontece na nossa vida. Não só da leitura, mas do dia a dia. Quantas vezes a mensagem nos chega, não necessariamente por uma leitura ou por uma ação, né? Por uma atividade. Hoje eu estou aqui tem alguma coisa acontecendo, uma linguagem, algo que eu tenho que tirar proveito das pessoas que estão aqui, a conversa que eu tive, a forma de eu transmitir. Isso tudo tem que ser pensado no nosso dia a dia. E aí, como diz, a gente está vivendo como Paulo diz, né? Nós estamos vivendo como mortos. Desperta tu que dormes, não é isso? Porque às vezes nós estamos dormindo. Literalmente. Tem gente que passa uma encarnação toda, uma existência toda dormindo. Tem que acordar uma hora. Eu sei que ninguém de uma hora para outra vai fazer grandes transformações, mas vou acordar. Nós que somos espíritas, que vemos, né, ouvir, entender, eu penso assim, vamos acordar para algumas coisas. Ninguém vai virar anjo aqui, ninguém vai virar Chico Xavier, mas
vai ter a oportunidade. Opa, então, eu estou desperto agora, eu acho que isso aqui eu tenho que caminhar com mais segurança. Então é isso que está sendo falado ali. E dentro disso que nós vamos conversar hoje, está a necessidade que essa comunicação, né, a comunicação do Cristo nós vamos falar mais à frente, mas a comunicação que há geral no mundo material e também do mundo invisível para nós, é uma comunicação muito grande, que vem de todos os caminhos, e a gente tem que estar ligado. É por isso que a gente vai falar de revelações. As revelações, né, elas estão em todos os momentos. É como nós não fazemos uma caminhada num deserto. Nós fazemos uma caminhada onde tem várias revelações aparecendo. Sejam elas revelações religiosas, revelações científicas, essas revelações que são enviadas por Deus através do Cristo na governança do planeta para nos despertar, para a gente ficar, para nos ajudar, porque tudo que Deus quer, e aí mais uma coisa óbvia, por isso que a gente fala, é a nossa felicidade, mas só vamos alcançar essa felicidade quando? Todos nós sabemos, quando nós cumprirmos as leis de Deus, e em especial, né, aquela lei de amor, justiça, amor e caridade, dentro daquelas leis morais, né, lá na terceira parte do livro dos Espíritos. Isso eu lembrei porque eu já falei isso aí várias vezes, já fiz palestra, por isso que eu lembrei, gente. Mas é isso vai fazer, então assim, eu penso o seguinte, toda vez que a gente vem aqui falar para as pessoas, a gente tem que entregar para as pessoas algo que elas possam fazer. Beleza, então eu vou trabalhar isso. É isso a nossa intenção. É de entregar essa oportunidade. Não, então tá legal. Então eu vou ficar. Então hoje eu saí daqui sabendo que a gente tem que ficar atento para as revelações que nos são entregues. Porque o interesse ou não para essas revelações depende de cada um de nós. Deus não vai fazer a nossa parte, nenhum o nosso espírito guardião, não vão fazer. Então, isso é uma coisa importante. Isso aqui é uma revelação. E ela tem vários níveis dessas revelações. Vou falar aqui de uma revelação interessante, né? Para ter uma historinha. Essa história está no livro Boa Nova, do nosso amigo Humberto de Campos. Amigo, hein? Intimidade com ele. Mas esse livro é maravilhoso. Conta ali, ele coloca informações a mais do que nós vemos na Bíblia. O mundo espiritual entrega informações, não modificando nada que tem lá no Novo Testamento. E nessa passagem aqui, nesse capítulo do Boa Nova, vamos ver essa revelação maravilhosa. Jesus então estava iniciando a sua peregrinação, né, de passar a Boa Nova. Ele começa o trabalho com seus discípulos a fazer a sua caminhada. E, seguindo o seu caminho, eles se encontram na Samaria. Lembrar que tudo que o Cristo vivenciou aqui na terra tem um motivo. Nada, absolutamente nada da vida do Cristo foi por acaso. Não, aquilo ali não interessa, tudo interessa. Então era uma passagem, isso aí não é uma parábola nem nada. O Cristo estava indo. E passando na Samaria, eles decidiram descansar. E era normal eles serem acolhidos na casa de alguém. Isso era uma tradição deles. Só que vocês já conhecem que na Samaria, os samaritanos, apesar de ser tudo família, né? Os judeus lá, os israelitas e os samaritanos, tudo família. Engraçado, desde aquela época, né? Família tem uma coisa que precisa ser resolvida. Mas por problemas de religião, de entendimento da Torá, de problema de domínio dos assírios e tudo mais, os samaritanos ficaram isolados, apesar de serem hebreus ali, ficaram isolados. Não eram aceitos pelos judeus, de uma maneira geral. Eles não eram. Não se podia nem falar o nome de um samaritano. Mas Jesus, né, que tem que arrumar confusão, né, Jesus era danado, ele não, vou lá.
e estava passando indo para Samaria. Passou lá, os caras foram arrumar um lugar, Tiago e Filipe foram lá procurar um local para eles pousarem, sei lá, fazer uma refeição. E Jesus vê um poço, era o poço de Jacó. Vê o poço e vê uma mulher se aproximar do poço. Olha só, se fosse a gente, ia ver alguém aproximar do poço, e daí? Ele se aproxima da mulher. Ele, com um espírito que era superior, né? Governador do planeta, ele já era governador do planeta, hein? Ele sabe o que essa mulher está passando. Era uma mulher que era da Samaria, mas ela tinha tido algumas decepções conjugais, né? Mulher que tinha sido casada e tudo, mas ela era mal vista lá na Samaria, na comunidade. Então ela estava sofrendo. Imagina a mulher naquela época. Se a mulher hoje tem suas dificuldades, né? Cada vez está melhorando, mas lá, e principalmente o povo lá naquela época, que em alguns locais ainda continuam com problemas em relação à mulher. Teve uma época que a mulher não tinha nem espírito, vocês sabem, e foi aqui, né? A mulher não tinha espírito. Engraçado isso, né? Mas gente, nós somos infantis, ignorância. Isso é ignorância. A mulher não tem espírito, né? Mas, voltando lá, então essa mulher se aproxima. Ela vinha com um jarro d'água. Aí Jesus, né? Bobinho. Isso não está no Humberto de Campos, não, tá? Só o que estou falando. Você viu? O Humberto de Campos botou aí, não. Estou falando que eu li lá. E aí, pediu a ela um pouco d'água. Olha só, ele vai pedir água para uma samaritana. Aí a mulher fala assim, ela já identificou que ele era judeu, né? Israelita. Aí falou para ele, mas você, um judeu, israelita, me pedindo água? Ela já deu um corte nele. Aí ele fala assim, mulher, ele deu para entender para ele, você está passando por vários problemas, tá? Isso aí eu estou falando, não está no livro, diz a interpretação é essa, mas eu estou contando aqui. Ele fala, você já teve vários problemas, você passando por dificuldade. Eu tenho condições de te dar a água da vida. Ela, água da vida? Que água da vida que só tem esse poço aqui? Que água é essa? Que água é essa? Mas ela já começou a entender, tem um negócio diferente dessa água da vida. E ele fala, essa água é que vai lhe dar a tranquilidade, vai te fortalecer, vai te enriquecer com a palavra de Deus. Tá? Então, a interpretação é essa aqui. Agora vamos ver o que está no livro, no continuar do que está lá no livro. Então foi essa a primeira coisa. Ele pede água, que ele foi lá para testar, ele foi para arrumar confusão. Que ele não tinha nada que ficar, ele foi lá pedir água para a mulher. Ele sabia que ela ia reagir, ele quis oferecer uma outra coisa, uma outra água que ela não compreendeu. Aí ele começa a dizer o seguinte para ela: esse poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Qual era a sede de todos os dias dela? Já não era uma sede de água, era uma sede de amor, de perdão, das pessoas não maltratarem ela. Não obstante, levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço, com uma nova sede. Entretanto, os que beberem a água da viva estarão eternamente saciados. Não sei se eu falei a água da vida, a água viva, perdão. Então, ele já coloca para essa mulher a importância que essa água não era água material. Ele já diz aqui que a água material ela vai levar e vai secar, vai ter que buscar de novo. É o que nós fazemos. Nós procuramos felicidade aonde nós não vamos encontrar. Buscamos felicidade em coisas materiais que vai acabar. Vamos lá, cheio de esperança, fica feliz, né? O Divaldo que falou, a gente sempre repete, felicidade, compra um carro novo, lindo, 0 quilômetro.
até o primeiro mês que chega o boleto, né? Com não sei quantas, 200 mil prestações para pagar, ou quando a criança arranha o carro. E acabou a felicidade. Isso aí é essa felicidade que é efêmera que nós temos. Mas a felicidade, né, que ele está querendo dizer, a água viva que ele está querendo dizer, é aquela água que vai fortalecer essa mulher. Aí ele fala mais alguma coisa aqui, ó. Para esses, né, não mais haverá necessidade material que se renova a cada instante da vida. Então, para esses que entenderem essa água viva, e aí vem a boa nova, os ensinamentos morais, perene conforto lhes refrescará os corações, através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. A mulher escutava, presa de funda impressão, aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito, com a solenidade de uma nova revelação. Então, veja, isso é uma revelação. Para nós, hoje, ouvindo esse texto, né, essa forma, né? Lógico que está escrito diferente, está escrito dessa forma. Humberto de Campos é um poeta, né? E o texto, mas é uma revelação. Que revelação? Qual foi a revelação que recebemos agora? A revelação que, reconhecendo as palavras, reconhecendo a boa nova, colocando em prática aquilo que nos é ensinado, nós não precisaremos ficar presos às coisas materiais. É como diz no livro Céu e Inferno, os espíritos felizes. O que é que eles falam para a gente? Todos eles falam, na parte dos espíritos felizes, eles têm felicidade. E dizem, é uma felicidade que eles não têm condições de nos explicar, porque nós não temos condições de entender essa felicidade. Então, tudo é uma revelação. Eu quero que pensamos dessa forma. Vamos prosseguir. Existem outras revelações. João recebe revelações maravilhosas para ter coragem, né? Para resistir quando ele estava preso em Patmos. É uma revelação que chega para João. Abraão recebe revelação quando faz sua caminhada procurando, né, a terra prometida, procurando um local para reunir suas tribos. Deus dá essas revelações para ele. No Monte Sinai, Moisés recebe revelações que são os 10 mandamentos. Paulo é conhecidíssimo da revelação quando está nas portas de Damasco, que era Saulo, né? Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos. E às portas de Damasco, Paulo recebe uma linda revelação do Cristo, porque ele foi preparado, né? Paulo ele é um espírito, e todas essas revelações, só antecipando, elas já vêm do mundo espiritual preparado. Inclusive nós podemos ser revelações na vida do outro. Então Paulo veio preparado e no momento certo ele teve a revelação, que foi a aparição do Cristo naquela situação dele indo perseguir um cristão. E Paulo é o grande divulgador do cristianismo no mundo. Não tem jeito, quem lê sobre Paulo vai ver o lindo trabalho que ele realizou. E Maria, além de ter recebido Jesus no seu ventre, foi a revelação para ela de que estava chegando ali um espírito especial, cujas profecias lá no passado já apontavam isso, apesar de alguns até da própria religião, né, os próprios hebreus não reconheceram a chegada do Messias, não reconheceu o Messias não reconheceu Cristo como Messias. Já estava dito pelos profetas, por Isaías, por Jeremias, todos eles já diziam isso. A chegada desse Messias, desse rei que não era daquele mundo. Vamos prosseguir. Então, já falamos anteriormente, então eu acho que a gente está preparado para entender o que é a revelação. E a revelação nada mais é do que, como está aqui, ó. Vamos pegar aqui no dicionário, né? Tirar o véu, deixar ver,
patentear, mostrar, descobrir. Então a gente entende que a revelação, às vezes, ela está aqui. Tudo que nós precisamos ter, saber, já está aqui. Cabe a gente ou ir em direção a essa revelação para que seja esse véu. Às vezes esse véu não consegue ser retirado, porque nós não estamos preparados. Na vida do Cristo, nem tudo foi apresentado. O próprio Cristo já tinha dito isso. E em vários momentos na nossa vida, ou no passado da história, a gente vai ver, teve fatos que não eram revelados naquele momento. Tudo é revelado no momento preciso, no momento que a gente precisa dessa informação. E temos outras revelações, que aí a gente falou todas aquelas revelações religiosas, mas temos as revelações do dia a dia, que também tem religiosa. Vocês reconhecem alguns aqui? Gandhi, né? Mas quem? Você? Einstein, Kardec, Madame Curie, lá da radiação. Então, esses espíritos chegam aqui para... Vamos dar. E é para dar um empurrãozinho. Olha como Deus e Jesus, nosso governador, são bacanas. Chegam lá, estão vendo, está na hora de dar um upgrade para essa rapaziada e coloca lá alguém que discorda. Agora, mas o Einstein está aqui, e foi por causa dele também, que a bomba atômica, tudo. Não foi por causa dele, não. Foi um mau uso nosso. Quando a gente fala mal disso aqui, a culpa não é disso aqui, não. Se os filhos estão com isso aqui 24 horas no tiro da mão, a culpa são dos pais. Não é disso aqui, não. Pode tudo é para ser usado para o bem. Nós, como diz lá, a maldade, ela não existe por si só. Deus não criou o mal. Na verdade, é a ausência do bem. Na verdade, o mal que existe no mundo, como foi lido aqui na mensagem do dia de hoje, a gente tem várias coisas aqui que a gente usa para o mal. A radiação que a Madame Curie estudou, o marido morreu e ela também, que não sabia dos efeitos da radiação, não era para ser sido usado para bomba, mas também é usado para coisas importantes, para exames médicos e tudo mais, para produzir energia, se for com cautela, né, para não poluir e tudo mais. Então, as revelações são colocadas até a religiosa. Ou não tem gente brigando por religião? A gente vê no mundo. Deus praticamente é o mesmo e estão brigando. Veja como nós somos. Por isso que aqui é um planeta de provas e expiações. Por isso que aqui é um planeta onde o mal prevalece. E é por isso que nós estamos aqui, né, gente? Todos nós, como eu digo, temos culpa no cartório. Qual eu não sei. Mas todos nós temos culpa no cartório. Nós temos que, por exemplo, tal da humildade, temos que baixar a bola e não se achar que é o bam, só porque está falando no microfone aqui, é negativo. Todos nós temos culpa no cartório. E aí vamos falar um pouco da revelação espírita. Senão o relógio vai passar, não vai dar tempo. Na revelação espírita, ela é importante, e aí é importante para o palestrante, para quem vem aqui, que as pessoas que vêm, eu estava conversando com o Robinho, a revelação espírita, ela tem que chegar para as pessoas que estão reunidas, ouvindo, para esclarecer, mas também para consolar. A pessoa tem que sair daqui com uma solução, com uma receita. Não sei se o bolo vai ser bom, porque na hora, a receita é dada. Agora, o bolo, às vezes vai solar, às vezes... a pessoa não usa material que tem que usar direito. Não é isso aí. Eu não sei fazer bolo não, mas para quem sabe é isso. A receita está bonitinha lá no papel, mas quando não segue nenhuma maneira de fazer. Então a receita nós todos temos. Agora, a execução dessa receita é de responsabilidade nossa. E muitas das vezes a gente faz mal. Então todos nós do bolso, agora se vocês procurarem aí, podem procurar, vocês têm uma receita aí. A receita da vida de cada um. A gente tem que revisar e ver se essa receita, que é boa, mas não está dando certo por quê? Tem coisa errada sendo feita na receita. O que acontece normalmente com a gente? A gente pega e insiste, né? Nós somos teimosos. Deu errado, vamos fazer de novo, do mesmo jeito. É por isso que a gente quebra a cara. A receita é boa, que é a receita da boa nova.
A receita é aquilo que Jesus trouxe. Sábado agora, nós já começamos a falar sobre Jesus para as crianças, para eles não ficar esperando Natal, Papai Noel, Ave Noel. É bacana também, não tem nada contra isso não, legal. Mas é o aniversário de Jesus, então a gente está começando a trabalhar com eles. O que é o Natal? E especialmente o que nós temos que ver no Natal, e não só no Natal, né? O tempo todo. Mas voltando. Então essa receita, então cada um a partir de hoje, chegar em casa, dá uma olhadinha na receita que está no bolso de vocês, veja se vocês estão fazendo bem, seguindo o caminho direitinho da receita. Porque se não está saindo boa, tem algum problema, tá? E aí cada um vai ter que resolver. Então, a revelação espírita, ela esclarece e consola. Isso aqui eu já estamos conversando aqui, já falando com vocês. Tem que esclarecer, né? Ah, entendi por quê. E tem que consolar. Quer consolar? Olha, você perdeu um ente querido, mas, né? A gente fala, perdeu. Mas não perdeu. Ele simplesmente se transferiu. Ele simplesmente passou para outro plano. Haverá um momento que também tu não pode precisar. Eu tinha uma senhora que estudava com a gente na Cruzada, Dona Maria, que já desencarnou, e o marido dela desencarnou bem antes. A senhorinha minha, 80 e poucos anos, ela fazia o ERG lá. Aí ela gostava de mim, né? Ela dizia que eu era bonito, rico e viajado. Tudo errado, não era bonito, não sou rico nem viajado, mas ela dizia que eu era bonito, rico e viajado. E ela perguntou assim, eu vou ver meu marido? Eu disse, olha, Dona Maria, a pessoa achava assim, Dona Maria, eu não vou falar para a senhora, eu não posso dizer isso para a senhora. Em algum momento, que eu não sei qual, a senhora vai reencontrar com ele. Se a senhora está tão querendo isso, e se ele tiver possibilidade, vão reencontrar. Mas em algum momento vocês não. Porque também é uma maldade a gente ficar falando para a pessoa, não, fica tranquilo que você vai encontrar. E não encontra. Porque quem diz que quem está do outro lado está em condições de... Então isso aí tem que ter cuidado. Vocês vão reencontrar quando não somos nós. Deus que vai definir isso. Então, mas tem que consolar a pessoa. A pessoa não pode vir aqui, o cara falou de um monte de coisa, para mim não adiantou nada. É um processo contínuo e progressivo. Então é contínuo e progressivo. A revelação espírita. Contínuo que eu vou estar estudando, eu vou estar participando, eu vou estar me esclarecendo. E ele é progressivo. Porque o que eu não entendo hoje, amanhã eu entendo. O que eu entendi hoje, eu estou entendendo melhor amanhã. E é assim, o tempo todo. Foi aquilo que eu falei do estudo. Realizado pelos espíritos. Lógico, nós somos espíritos. É muito fácil, realizado pelos espíritos, mesmo encarnado como desencarnado. Mas essas revelações espíritas, principalmente da doutrina espírita, foi realizada pelos espíritos. Mas Kardec estava encarnado. Né? Mas os espíritos superiores realmente são os espíritos da codificação que trouxeram toda essa informação importante para todos nós. E o objetivo de auxiliar o nosso progresso. Nós precisamos. O que é o progresso? A lei do progresso. E o que fala a lei do progresso? Nós vamos avançar em quê? Em conhecimento e moralidade. Então visa esse progresso, esse avanço nosso. E a doutrina espírita nos traz isso. A revelação espírita, aí vamos falar sobre a revelação, ela traz isso, esse conhecimento, essa possibilidade de conhecimento e também parte moral. Então a doutrina é aquela base científica e filosófica que nos leva a Deus. E aí existem essas, como está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, viu, Rombilson? Você fez a palestra igual essa lá. Aí você estava fazendo lá, não vou repetir, mas você deu um spoiler. Mas olha só, o que está lá no capítulo 1, ele fala de Moisés, fala de Jesus e do Espiritismo. Essas três revelações, assim, importantes. Nós já entendemos que revelar, tem várias revelações. E o que é a revelação? Mas na doutrina fala dessas duas, para que elas são colocadas basicamente como um marco temporal, para que a gente entenda essa receita que eu falei aqui. Que a receita ela foi dada, mas para fazer
esse bolo, e no caso aqui vai ser um pão, nós precisamos arar a terra, precisamos plantar, colher, todo um trabalho. E aí esse trabalho inicia, né, desse pão maravilhoso, essa jornada, e essa revelação já começou bem lá atrás, bem antes, quando Jesus foi nomeado governador do planeta. Por isso que às vezes quando a gente fala aí, a gente vai falar de Moisés, não há, né, no capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei, nós não veio mesmo. Por quê? Jesus não chegou só naquela época, não. Jesus já existia. Depois vamos falar dele com mais detalhes, mas é uma jornada que nos iniciou quando foi criado o planeta e estamos caminhando nessa jornada. Então, isso é importante nós entendermos, para entendermos o local que nós ocupamos nessa existência, na passada, que a gente não vai levar, e nas próximas. Principalmente nas próximas, aonde eu quero estar na próxima existência. Já se perguntaram? Aonde eu quero estar? Porque todo mundo aqui, né, vai embora. Alguém tem dúvida? Todos nós vamos desencarnar. Não tem jeito. É matéria. Mas o espírito não. Ele é imortal, não é eterno, né? Ele é imortal. Todos nós vamos desencarnar. E aí a próxima? Então a doutrina espírita nos ajuda a fazer essa reflexão. Aonde eu quero ir? Qual o caminho? E esse caminho tem que ser construído agora. Não podemos estar dormindo, como Paulo falou. Esse caminho tem que ser construído agora, nesse momento. E como eu vou construir? Não tem nenhuma fórmula difícil. É simplesmente amar o próximo. Esse próximo é o próximo mesmo, do lado ali, ó. A madame, o marido e tudo mais, que a gente fala, a família. Porque tem gente que é linda, né? Ama todos os próximos no clube, ama todos os próximos na festa, mas em casa não ama ninguém. É mal educado, é mal. Então, o momento, aí que eu falo, nós temos que sair daqui pensando nisso. Eu tenho que começar a resolver. Né? Aquele cunhado chato, aquela cunhada e tal, que não, eu tenho que começar. Eu tenho que começar a me aproximar desse povo. Então vamos ver essa jornada aí. Então começa com Moisés. Moisés, a história já é conhecida, né? Os hebreus vão ficar lá no Egito, eles vão para lá para morar, vamos dizer assim, mas no final eles acabam sendo escravizados, ficam 400 anos lá presos e Moisés aparece, essa revelação, que precisava, esse povo hebreu, era o povo, né, dos espíritos que vieram para a Terra, para o planeta Terra, além daqueles que já estavam aqui, era espíritos, né, essa raça, vamos colocar assim, era mais adaptada, estava mais, como a gente vê, a caminho da luz, pronta para receber a informação do Deus único, tanto é que o Deus único estava ali, não era só deles, mas aí a questão da compreensão, não tinham ainda esse entendimento, então eles achavam que o Deus era só deles, que eles são um povo prometido, e o resto é o resto, não é isso, aí é do homem, mas eles estavam mais aptos, e aí recebem tudo isso lá desde Abraão, essa informação importante, Deus único, e eles passam por vários percalços. E no Egito também, eles começam a entrar, porque começam a ficar no Egito, começam a absorver a religião egípcia também, que tem vários deuses e tudo mais, mas chega um momento que essa revelação que é Moisés, é o cara que começa a arar, é o cara que está plantando, está preparando para preparar o trigo para fazer o pão. Então Moisés prepara essa base, tira esse pessoal de lá, e aí esse pessoal que saiu de lá não era o pessoal que chegou lá na Terra Prometida, naquele local que, essa Terra era um local que precisava unificar, precisava preparar. Durante esses 40 anos no deserto, eles foram se preparando. Moisés prepara uma legislação que era para controlar, é por isso que fala, nossa, mas o Velho Testamento, né, a Torá lá, o negócio é complicado, mas tinha que ser.
Gente, nós, né? Imagina como é que a gente era naquela época. Então ele precisava de uma lei, e o que ele fez? Botou a lei debaixo o quê? Deus, para dar autoridade. Então algumas coisas que estão lá eram importantes naquela época. Isso que a gente tem que ter compreensão. Não, mas poxa, como é que Deus manda? Deus não mandou fazer guerra com ninguém, e aí nós vamos falar depois com Cristo. Não é nada disso, mas as pessoas ainda, nós pensávamos dessa forma. Mas ele prepara, então a lei mosaica. Então, essa lei mosaica, que não foi criada não só por Moisés, teve outros legisladores, era para preparar aquele povo. Provavelmente, intuído. Precisa fazer isso, senão os caras vão fazer aquilo. E fez esse controle. Então Moisés, ele traz essa primeira parte, enraiza, através de seus profetas, né? Então a raiz lá do trigo, essa raiz que está sendo plantada, preparada para vir a boa nova. Então não há nenhum problema entre as leis, não tem conflito nas leis. Aí vem Jesus, é um camarada especial, é o nosso governador, que não precisa ser eleito, foi designado por Deus. Pensem bem, está lá no caminho da luz. Jesus, ele é tirado de uma equipe de anjos, né, de espíritos que são assim escolhidos a dedo para o comando dos planetas. Jesus, olha só, a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Bilhões é muita coisa. Quando a gente fala 4,5, é aí que eu falo o problema do conhecimento, né? Nós não temos, o nosso conhecimento é limitado. Bilhão, nós seres humanos ainda não temos a ideia que é 1 bilhão. Não temos. Quer ver? Quanto tempo vocês acham que demoraria para contar de 1 a 1 bilhão, sem parar para comer, sem parar para descansar, sem parar para ir para o banheiro? Quanto tempo vocês acham que ia demorar? Alguém quer dar um chute? Se a gente começasse a contar 1, 2, levaria sem parar para nada 30 anos contando. Se parar organizadamente para ir no banheiro, para comer, em torno de 100 anos, é uma vida. Então, para entender que 1 bilhão é tempo aberto, imagine 4,5 bilhões de anos que é a Terra. E imagine que Jesus já era um espírito capacitado para governar o planeta naquela época. Quando a Terra é criada, né, o Sol sai, a nebulosa solar, né, sai o Sol, que é a nossa estrela, e o resto, que é o restinho, 0,1% que sobrou da nebulosa foi os planetas. O resto tudo é o Sol. É criada a Terra, vocês vejam que o Jesus estava lá, ele já estava tudo preparado, organizado. Então, vejam a qualidade desse espírito. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. Assim, tem várias importâncias, mas Jesus veio. Ele veio trazer a verdadeira vida, a informação da verdadeira vida. Ele veio trazer o caminho para chegar a essa vida, pressentir as possibilidades. Como é que eu vou pressentir para chegar a essa verdadeira vida? E reconciliar com Deus. E aí nós vamos ver a verdadeira vida. Qual é a verdadeira vida nossa? É aqui? Não. Lamento dizer não. É bacana aqui, né? Tem um monte de coisa que a gente acha bacana aqui, mas não é aqui a verdadeira vida. Aqui, na questão 84 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos. Ele diz, sim, o Espírito Superior, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então é um mundo à parte. Aí depois, aqui no 85, qual dos dois, né? O mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas. Qual dos dois? Ele fala, o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Nós pertencemos ao mundo invisível. Nós somos espírito, nós não somos
Nós não temos um espírito, né? A gente tem maneira, tu não tem espírito, você é um espírito. É o carro de Fórmula 1. Nós somos o piloto desse carro. O carro é feito e preparado para o piloto de Fórmula 1. Não é o piloto que é feito para o carro. O carro é todo adaptado, preparado para aquele cara lá, o Ayrton Senna, sei lá, quem mais. O cara dirige aquele, vamos preparar o carro, vamos deixar tudo pronto para o carro ganhar as corridas. O carro é adaptado, é o corpo físico nosso. E o espírito é o quê? Nós somos o piloto disso tudo. Então, a vida espiritual, Jesus já começou a dar, mas a primeira informação, o reino não é desse mundo. Falou para Pilatos, meu reino não é desse mundo. Né? Quando Pilatos chama ele, meu filho, estão te acusando de ser o rei. Vós que dizes? Meu reino não é desse mundo. Então, se não é desse mundo, é da onde? Lógico que ainda tinha dificuldade. Então, a primeira coisa é isso. Jesus traz essa informação e ela, hoje, com a doutrina espírita, ela vem com mais ainda base. Aí depois o caminho. Qual é o caminho? A plenitude da verdadeira vida, que é a vida espiritual, ela é alcançada através do progresso moral e intelectual, seguindo os ensinamentos de Jesus e a lei divina. Qual é o caminho? É seguir a lei do progresso, que é o conhecimento e a moralidade. Que conhecimento? Que nós estamos tentando aqui conversar para entender a nossa natureza espiritual. E como é que eu vou fazer isso? Já que tudo é baseado na boa nova, o amor ao próximo. Esse é o caminho para a vida espiritual que nós queremos, que nós vamos conforme os mundos vão avançando, regeneração, eles vão avançando, cada vez os mundos vão ficar mais espirituais. Nas esferas que circundam aqui a Terra, tem espírito que não reencarna mais, mas está aqui ainda na Terra, faz parte dessa população da Terra, é terráqueo ainda, mas não veio para a crosta terrestre. E como eu vou pressentir então isso? Tá, você disse que é o mundo espiritual, que eu tenho que... E como é que eu pressinto isso? O livro dos Espíritos nos apresenta a reencarnação, né? Como uma oportunidade de aprendizado e progresso espiritual. A cada nova existência, o Espírito escolhe as provas que irá enfrentar, buscando reparar erros do passado e desenvolver novas virtudes. Opa! Então nós estamos aqui reencarnados e devemos pressentir. Não ficar dormindo. Não ficar desatento. Tudo que acontece à nossa volta tem um sentido. Tudo é uma revelação. Então, eu consigo pressentir assim. Por que eu estou reencarnado? Qual foi o objetivo de eu estar aqui de volta? O objetivo não era para só ficar no oba-oba. Aqui não é um parque de diversão. Não é. Não é. Então, eu tenho que fazer essa reflexão dioturnamente. Aí depois, essa reconciliação. E como é que eu vou me reconciliar? Aí diz o seguinte, a reconciliação com Deus, segundo a doutrina espírita, não é um evento único ou um ritual específico, tá? Mas um processo contínuo de aperfeiçoamento moral e aproximação da lei divina. Essa reconciliação com Deus não é lá sentar, fazer promessa, sei lá o quê. Sabe qual é? Lembra daquele senhor que agradece por pessoas terem dado água quando tinha sede, ido visitar quando estava preso, dado vestir quando estava sem roupa, precisava de roupa. E aí no final eles falam, mas quando te dei de beber? Quando te fui visitar? Quando estava doente, estava preso? Aí ele fala, quando você faz a um dos meus pequeninos, é a mim que está fazendo. Então a reconciliação com Deus é o que você faz ao próximo, amar ao próximo. A reconciliação com Deus é como a gente fala, lei de adoração, né? Na lei de adoração, adorar a Deus não é todo dia, não, ficar ali, faz oração, tudo bem, né? Para Deus, agradecendo por tudo. Mas o que você faz de ação? Adorar a Deus é amar seus pequeninos, é levar a sopa, é abraçar, é visitar o doente, é ouvir o parente, é ser mais
tolerante. Então, isso é se reconciliar. E isso Jesus colocou, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que fala que ele trouxe, era uma dos objetivos. Um objetivo também que eu acho muito bacana que Jesus, que foi tirar aquela ideia de um Deus cruel. Tanto que ele chama Deus de quê mesmo? Ele falou Pai, 3 vezes, né? De 3 formas, Robson. Ele chama de Pai. Meu Pai, nosso Pai, vosso Pai. Ele, não para figurar uma pessoa, mas para dizer, um pai quer amar o filho. E a mãe, pode ser a mãe também, tá? As mulheres não ficarem zangadas também, né? Mãe, pai, não tem problema. E aí, então Jesus vai fazer essa colheita do trigo. E aí vem o Espiritismo, que a gente não precisa nem demorar muito. Sobre o Espiritismo, sobre essa revelação, nós estamos falando dela desde o início aqui. Nós estamos falando do Espiritismo desde que eu cheguei aqui. Então, é isso. A doutrina espírita, ela tem esse viés, essa ideia, esse objetivo, para que a gente possa realmente sentir no coração e entender, porque hoje nós já avançamos no conhecimento, bastante na ciência. E se avançamos, não é só para... Nós avançamos para quê? Para avançar na moralidade. É para isso que nós avançamos no conhecimento, que o conhecimento vem antes. O conhecimento vem antes. Então, para a gente terminar, deixa eu passar aqui, o Espírito de Verdade. Olha que interessante que ele fala do Espiritismo. Ele fala o seguinte, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, e espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, está falando da doutrina espírita, está falando, né, do Espiritismo. Eu vos digo de verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes ressoam como sons de trombetas, mais do que nunca. E os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, ó vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonos vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei no fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É isso. Então, que nossa conversa hoje, né, tenha servido de consolação, né, tenha acrescentado mais alguma coisa para a gente poder fazer a nossa caminhada firme, com certeza, com esclarecimento, sabendo que está sendo consolado, e será consolado. Acreditem, tenham fé, que tudo sempre vai dar certo. Como dizia o Chico Xavier, tudo está sempre certo. Chico Xavier falava isso. Muito obrigado, gente. Agradecemos o Adelino, né, pelo estudo da manhã de hoje. Que a gente possa tirar bastante proveito, que ele leve o nosso abraço lá aos queridos amigos da Cruzada dos Militares de Resende. Quarta-feira que vem, nós temos a palestra da Elisete, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Já que nós estamos chegando aí próximo ao finados, né? Então é um tema bastante interessante para todos nós. Lembrando a vocês que nós estamos aí em franca campanha para os mantimentos das famílias que a gente assiste lá no Parque Maíra. Esse ano são 45 famílias,
Então nós vamos ter que montar 45 cestas básicas, né? E que a gente consiga montar naquele nívelzinho que a gente tem conseguido todo ano, que tem deixado as pessoas lá, porque é o período que a sopa entra em recesso, o pessoal da sopa para com muita propriedade também, é natural, eles precisam descansar. Na terceira semana de dezembro, eles só voltam na 1ª de fevereiro. Então, no mês de janeiro, a gente substitui a sopa com a cesta básica, brinquedos, né, para todas as crianças lá. E é um desafio cada ano, porque cada ano aumenta a quantidade de famílias, né? Então a gente tem que estar aí fazendo o nosso máximo para que a gente consiga atendê-los, mas tem dado certo. Todo ano também a gente pode reclamar, não, que Deus provê tudo aquilo que a gente tem necessidade. Lembrando vocês também que dia 13 de novembro, a segunda quarta-feira de novembro, Festival de Pizza, coordenação da Martita aqui, né? Eu queria ter a tranquilidade que a Marta tem. Eu fico bastante preocupado antes, se tudo vai dar certo. Há 2 meses atrás nós começamos com essa ideia, já que a gente não tem feito almoço aqui na casa, a Marta brilhantemente na reunião de diretoria dessa ideia, que a gente não faz o festival de pizza uma vez por mês, que é o que a gente tem condição de fazer, né? Até porque a equipe é limitada, e primeiro mês foram 50 pizzas, segundo 70, esse mês de novembro vão ser 100 pizzas, e provavelmente a gente vai vender tudo, né? Como tem acontecido. A gente compra a pizza pronta da fábrica de pizza aqui no Conforto, e quer dizer, então o nosso lucro não é total, por isso que a gente conta também com ajuda, doações, porque é um combo, R$10, uma pizza frita e aquele guaranazinho pequenininho, né? Antigamente a gente chamava de caçula. Então quem puder doar um fardinho daquele refrigerante ajuda a diminuir os nossos custos, porque o lucro dessa pizza frita é para manutenção da casa. A gente paga água, luz, limpeza da casa, as coisas que se deterioram com o tempo, né? Se bem que nós tivemos que comprar já 2 lâmpadas de emergência, a luz tem acabado muito nessa época da chuva, o salão estava mal iluminado, agora está resolvido, tem sempre mais despesa que a gente necessita de recurso. E como as nossas mensalidades são poucas e a gente não tem feito almoço, a gente substituiu com esse festival de pizza uma vez por mês. Então anotem na agenda de vocês, dia 13 de novembro, quarta-feira, depois da palestra, aí quem quiser sobe, a equipe vai estar lá, a Martinha também precisa de ajuda nisso, né? Umas 2, 3 aí para ajudar na fritura. Nós compramos 2 fritadeiras, o Felipe doou uma e foi doado outra aí. Então nós temos esse trabalho uma vez por mês, mas exatamente para a manutenção do centro. Mais alguma coisa, Martinha? Não, né? Então isso aí. Oi? Por enquanto não. Após a prece, 5, 6 passistas em condição se dirigem à sala de passe. Depois do passe, já é costume aquele café, chá fraterno lá fora. Estava vendo lá, hoje tem 3 tipos de bolo diferentes, né? Fiquem à vontade. Chazinho do tio Miguel, café da tia Arlete, café que a gente faz aqui também, porque é um momento de confraternização após o passe, ok? Fiquem todos à vontade. Então vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a presença do querido amigo Adelino, de todos vocês aqui no salão, daqueles que nos acompanhando ao vivo hoje pelo Facebook. Que Deus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, nos amparar agora e sempre. Que Jesus, um amigo incondicional de nossas almas, esteja sempre ao nosso lado, como Ele sempre está. Nós é que precisamos perceber isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, com essa prece, a gente encerra a primeira parte, passa para a segunda na Câmara de Passe. Eu vou priorizar o Altamiro, né, na hora que a gente chamar para o passe, que está com a filha lá com o nenenzinho. Então a gente vai priorizar primeiro o passe na criança, tá? E depois a gente vai chamando aí de acordo com a quantidade. Muita paz a todos, um ótimo domingo.